Vida Nova. Médium Diamantino Coelho Fernandes. Espíritos diversos. Introdução. Recebidos e divulgados os dois excelentes livros ditados pelo espírito do irmão Tomé, As Forças do Bem e Derradeira Chamada, fui consultado sobre se concordaria em receber um novo livro a ser ditado por outras entidades do mundo espiritual, como parte, ainda, da grande cruzada de esclarecimento já em pleno desenvolvimento em nosso mundo terreno. Minha resposta só podia ser de plena concordância, e o trabalho foi iniciado imediatamente. Este livro foi então ditado semana após semana em seus 51 capítulos além do prefácio, tendo eu agora a satisfação de o entregar aos meus companheiros de peregrinação terrena para que o leiam com atenção, uma, duas e mais vezes, a fim de colherem todo o proveito que lhes seja possível para a maior felicidade dos seus espíritos. Verifica-se pelo que consta no texto, pelos nomes que assinam os diversos capítulos e, ainda, pela elevadíssima personalidade que veio ditar o prefácio, o grande empenho que no alto existe no sentido de que todos os homens e mulheres do presente se capacitem da necessidade urgente, premente mesmo, de se voltarem sem demora para o Divino Mestre, em face das demolições e reconstruções já iniciadas na Terra. Cabe-me assinalar que de meu neste livro só existem as presentes linhas à guisa de introdução, e a colheita das notas biográficas que nele aparecem. Imaginando que os leitores apreciarão conhecer alguns dados relacionados com a vida terrena das entidades que vieram colaborar na feitura de Vida Nova, tomei a iniciativa de compulsar a bibliografia citada na página final, apresentando ao pé do respectivo capítulo um resumo do que pude encontrar a respeito de cada uma. Meu trabalho, contudo, não logrou ser completo em vista de não haver encontrado registro biográfico sobre 4 entidades, limitando-me a oferecer apenas alguns dados recebidos mediunicamente. Estas notas demonstrarão aos leitores quão árduas e sofridas foram as vidas terrenas de muitas das entidades coautoras deste livro, e que hoje são grandes luminares da espiritualidade. Tudo mais que do livro consta foi meditado na forma e no estilo pelas entidades que assinam os respectivos capítulos. Tenho assim a satisfação de entregar aos leitores mais este esplêndido volume de belos ensinamentos e preciosos conselhos trazidos até nós pelo luminoso conjunto das forças do bem, por amorosa determinação do Senhor Jesus, que deseja ver-nos a todos felizes e salvos do que possa acontecer daqui para o fim do século. Diamantino Coelho Fernandes. Prefácio. O mundo terreno ostenta já neste fim de século um tão grande número de obras abrangendo toda espécie de assuntos, que bem se poderia dizer que uma obra mais ou menos em nada alterará o nível cultural da humanidade terrena. Existem por toda a terra aos milhares, obras didáticas, culturais, literárias, filosóficas e científicas a ilustrar o pensamento dos homens e mulheres em tal escala de saber, que uma obra mais ou menos em nada altera o status quo atual. Surge, porém, na Terra, neste momento, uma obra da qual se poderá dizer com toda a razão, que por si só será capaz de substituir ou suplantar quanto na Terra se escreveu durante a vigência da presente civilização. Esta obra que aqui está enfeixada, está destinada a iluminar o caminho da espiritualidade a todos os felizes habitantes da Terra neste fim de século, e também a projetar as suas claridades imensas através do século que se aproxima. Sua feitura obedeceu a um plano pacientemente estudado no alto pelo Senhor Jesus, com o objetivo de traduzir a palavra das forças superiores para os seres humanos, necessitados de encerrar o quanto antes o ciclo de suas aspirações de grandeza material, que tem constituído a preocupação renovada em cada uma de suas vidas anteriores, para se encaminharem desde agora e para sempre, ao seu verdadeiro destino de seres espirituais possuidores de certo grau de luminosidade. Organizado o plano desta obra grandiosa, dirigiu o Senhor do Mundo um generoso convite a cada uma das entidades cujos nomes aqui aparecem, para que viessem prestar a mesma sua valiosa colaboração, a fim de oferecer,
Em palavras e imagens diferentes, um só e mesmo chamamento aos encarnados que tiverem a ventura de a compulsar, no sentido de se dedicarem com empenho à preparação do seu próprio viver de amanhã, nos planos a que vierem a ser conduzidos após a morte do corpo. Encontrareis aqui todos vós, ao longo dos 51 capítulos de que é composta, a presença de algumas das mais ilustres figuras da história terrena assinando cada qual o seu capítulo, e isto vem confirmar para quantos alimentem alguma dúvida, a certeza que o corpo é a única coisa que morre, que desaparece, enquanto que o espírito, sendo a fagulha divina que o mantinha, sobrevive eternamente e apenas se transporta deste plano físico para o plano espiritual, uma vez encerrada mais uma de suas existências na face da Terra. Aqui encontrareis por conseguinte assinando capítulos, nomes de entidades que perlustraram os caminhos terrenos nas mais altas posições, várias delas como grandes dirigentes de povos, sacerdotes notáveis pelo muito que procuraram ensinar e realizar em torno da luminosa doutrina do cristianismo, santos, filósofos e escritores ainda hoje admirados em todo o mundo, homens da lei, diplomatas, cientistas renomados, mestres hindus e outros muitos, inclusive nomes femininos que se tornaram venerados em todos os corações, pelo muito que fizeram em benefício da coletividade em que viveram. Este fato vem provar uma vez mais perante quantos tiverem dúvida, que a existência humana significa a oportunidade oferecida a todos pelas forças superiores, para realizarem na Terra quantos projetos hajam arquitetado no alto, em prol daqueles que se encontrem vivendo também sua existência de aprimoramento espiritual. Mas a presença de nomes tão ilustres para vós e tão luminosos para o alto, ainda deve ser encarada de outra maneira. A presença desta meia centena de personalidades redigindo esta obra a convite do Senhor do mundo, ainda comprova a reunião em torno do Divino Mestre Jesus, de todos quantos se destacaram em sua vida terrena pela prestação de serviços relevantes à causa do cristianismo em todos os países e regiões da Terra, onde lograram viver sua última encarnação. Vede quanto isso é belo, meus estimados irmãos. Criaturas que nem sequer se conheceram na Terra, vivendo algumas delas em épocas bem distantes, aqui estão reunidas com o mesmo objetivo de vos dirigirem a sua palavra de luz e amor a serviço do Senhor do mundo, para que vos apreceis nos preparativos que deveis fazer antes do trem partir porque depois já não haverá mais tempo. O século está a findar-se, e com ele um certo número de práticas inúteis para os viventes do século próximo, quando uma nova civilização se encontrará na Terra. Isto não significa que possamos considerar de alguma forma retrógrada a civilização atual. Não, meus amigos, esta civilização, de que fazeis parte, já realizou o que lhe cumpria realizar na presente onda de vida em que vos encontrais. Trata-se, entretanto, de levantar o acampamento fincado na terra há mais de 2000 anos, sob o qual todos vós vos abrigastes, juntamente com aqueles cujos nomes aparecem nesta obra, em boa hora intitulada A Vida Nova. E como se torne necessário e urgente substituir o acampamento por outro mais adequado às necessidades dos futuros habitantes, convocou o Senhor as entidades que tão bem conheceis através da história terrena para vos falarem ao coração, na esperança de que lhes deis vossa maior atenção. Por fim, veio falar-vos também ao coração, convidada igualmente pelo Senhor do mundo, uma entidade sobre a qual acredito que muitos de vós jamais terão ouvido falar, e se acaso ouviram, deve ter sido de uma forma muito vaga. Minha última passagem pelo solo terreno já se conta por alguns milênios anteriores ao início do cristianismo, tendo ocorrido em condições e época que já se tornaram lenda. Tive a aventura de ter encarnado pela última vez em terras do Oriente, no desempenho de missão recebida do Pai Celestial, muito semelhante a que vos trouxe o iluminado espírito do carpinteiro de Nazaré. Para uma melhor compreensão eu vos direi que nossa história em muito se assemelha quanto às dificuldades que ambos defrontamos,
e as lutas que tivemos de sustentar no desempenho das nossas recíprocas tarefas. Embora não tenha havido necessidade de novo mergulho na carne no decorrer destes últimos 5.000 anos de minha estada na Terra, eu me regozijo da minha convivência fraternal com o meigo Jesus de Nazaré, em cujo círculo espiritual continuo a ajudar quantos se relacionem com o progresso espiritual das gerações que se sucedem neste acampamento terreno. Daí a minha anuência de todo o coração ao generoso convite do Senhor para redigir este prefácio e juntar a minha palavra de saudação a todos vós, meus estimados irmãos, e, se assim me posso expressar, reforçar quanto vos disseram aquelas luminosas entidades que vos falam ao longo desta obra. Para finalizar, e para que possamos encurtar ao máximo a distância em que até agora nos mantínhamos, mais pelo vosso desconhecimento da minha existência do que por motivos outros, eu me permito oferecer toda a minha cooperação a qualquer dos leitores desta obra grandiosa, um autêntico facho de luz, se de mim desejarem utilizar-se na presente ou na vida futura. Um pensamento firme no meu nome com objetivo que sinceramente o justifique, será o bastante para que instantaneamente me aproxime daquele que assim me chame, com a mesma alegria com que um verdadeiro pai atende ao chamado de um filho muito querido. Eu me encontro muito mais perto de qualquer leitor do que a própria roupa que veste, porque me encontro precisamente em seu próprio coração. Eu sou em verdade uma partícula do vosso espírito, se não até ele próprio, vivendo por isso tão perto de cada um de vós, que não existe a mínima distância entre nós. O que pensar cada um de vós, meus queridos, isso mesmo eu recebo numa fração de milésimo de segundo. Se, pois, precisardes de minha ajuda em qualquer circunstância da vossa vida presente ou futura, bastar-vos a pensar em mim e eu estarei convosco nesse mesmo momento. Esta é a minha maneira de ajudar o vosso progresso. Minha tarefa multimilenar e eterna, assim como a do Senhor Jesus, é contribuir de todas as maneiras para que as gerações que na Terra se sucedem, possam atingir o mais rapidamente possível a meta de sua perfeição espiritual. Firmemos então este princípio de pronta assistência de minha parte, que nada vos custa além do vosso chamamento espiritual. Eu me empenharei igualmente em povoar de belas imagens os sonhos de quantos me quiserem proporcionar a alegria de contribuir para o seu aprimoramento espiritual, corolário natural do aprimoramento moral de cada um. Assim entendidos, pois, aqui vos saúda aquele que viveu há quase 5.000 anos com o simples e curto nome de Krishna. Nota: o Senhor Krishna é considerado pelos hindus a encarnação de Vishnu, o Deus Supremo, eterno, infinito, a alma universal que penetra e anima todo o universo. É reputado ainda hoje em toda a Índia o representante do Verbo Divino, ou Logos, Cristo em nós, Deus feito homem para libertar o mundo da tirania do rei Kansa, e revelar a verdadeira natureza da divindade. Chamam-no na Índia o Senhor Bem-aventurado. São atribuídos ao Senhor Krishna os seguintes conceitos proferidos numa série de instruções espirituais ministradas ao príncipe Arjuna. Sabe, ó príncipe, que a luz radiosa do sol, iluminando o mundo inteiro, e é refletida pela lua, é a chama ígnea do fogo que queima tudo que toca. Todo esse esplendor vem de mim. Eu penetro a terra e sustento todas as coisas com a minha força viva. Eu sou a seiva das plantas e dos vegetais. Como as forças vitais, o fogo da vida, penetro no corpo que respira, e, unido com a inalação e a exalação, dirijo os processos digestivos, assimilativos e eliminativos. Eu resido nos corações e nas mentes dos homens, e de mim provém o intelecto, a memória e o conhecimento. Eu sou tudo aquilo que é conhecido das Escrituras Sagradas. Sim, em verdade, eu sou a sabedoria da Vedanta e dos Vedas. Há dois aspectos da alma neste mundo, a unidade e a pluralidade, a alma superior e almas inferiores, o indivisível e o divisível. O indivisível é superior a todas as formas da natureza. Estes dois aspectos formam a unidade universal. Mas há ainda um ser supremo,
o Espírito absoluto, a alma da alma, o sustentador, a origem e o Senhor de tudo. Eu sou este Espírito absoluto, estou dentro e acima da alma unida, alma múltipla, por isso, as entidades me denominam mais alto. Fim da nota. 1. Dois grandes mares se unirão. Os acontecimentos em vias de realização no plano físico deste pequeno mundo de Deus, são de molde a preparar o solo e o ambiente terreno para uma vivência de seguramente mais 2000 anos, durante cujo lapso de tempo muitos milhões de seres espirituais aqui encontrarão o meio apropriado para o seu progresso evolutivo. Os seres assim contemplados com reencarnações na Terra, quando este plano físico atingirá por sua vez o mais alto grau na escala dos mundos evoluídos, esses seres podem e devem considerar-se imensamente felizes, para não dizer privilegiados, visto como na lei espiritual não existe uma tal categoria, porque a todos o Pai Celestial concede iguais oportunidades. Quantos dos viventes atuais na Terra gozarão da felicidade de aqui voltarem a partir do próximo século, é coisa que somente cada um de si poderá julgar, em face do que aprendeu nos conselhos do bom irmão Tomé, o enviado de Nosso Senhor a despertar homens e mulheres deste fim de século. Vindo por minha vez secundar as palavras daquele luminoso enviado do Senhor do mundo, desejo abordar um assunto que acredito muito deva interessar a quantos dele puderem tomar conhecimento. Quero referir-me a que acontecerá muito proximamente na Terra, em consequência das transformações a serem operadas, não direi apenas na face da Terra, porque o serão também em profundidade. Para iniciar direi que dois grandes mares atualmente separados se unirão, perfazendo um só oceano, navegável em toda a sua extensão. Essa união se realizará em consequência da submersão da grande extensão territorial que presentemente os separa, cujos habitantes estão sendo notificados espiritualmente para se transferirem do local. Como, naturalmente, uma boa parte dessa população não acreditará no aviso espiritual transmitido a seus espíritos durante as horas de sono, esses irmãos nossos regressarão ao espaço, encerrando sua encarnação atual. Não julgueis, leitores meus, que haja nisto algo de indiferença por parte das forças do bem para com esses nossos irmãos. Aqueles que encarnaram e vivem na área territorial a ser submersa proximamente, já vieram com essa determinação prévia em seus espíritos, assim como quantos, tendo nascido em outras regiões, ali se encontrem na oportunidade. Uns e outros serão recebidos e confortados pelas legiões do Senhor do mundo e fatamente compensados dos dias, meses e anos que deixaram de viver neste plano físico. Outro fato que terá lugar em consequência das transformações a serem operadas na Terra, e que muito há de surpreender ou impressionar a todos, será o aparecimento por imersão de um sexto continente, cuja operação pode dizer-se que se iniciou desde algum tempo. Imergindo dentro em pouco esse novo continente do mundo terreno, todos hão de testemunhar a rapidez com que sua vegetação se apresentará à superfície, podendo ser habitado imediatamente após a imersão. Para que o aparecimento desta nova porção de solo não determine o despertar de ambições por parte das nações próximas, o Senhor do mundo dará a conhecer, a seu tempo, qual dos países terrenos deverá proceder à sua ocupação e às condições do seu povoamento. E uma vez conhecida essa determinação do Senhor, só resta recebê-la e cumpri-la quem isto tiver de fazer. São informações estas que eu vos trago, autorizadas pelo Senhor do mundo, como vos dar a certeza, a confirmação do quanto escreveu o bom irmão Tomé a serviço de nosso Senhor Jesus. Outras e outras novidades ainda se positivarão neste fim de século, no cumprimento dos planos já muito elaborados no além com vistas ao aprimoramento das condições de vida neste pequeno mundo físico. Não me é permitido, porém, dizer mais nesta oportunidade, porque a outros irmãos invisíveis caberá dizê-lo, para vossa edificação espiritual. Gostaria, entretanto, de palestrar um pouco convosco a respeito do conceito que fareis acerca dos conselhos enfeixados nos dois belos livros do irmão Tomé,
com o objetivo de despertar em vossos corações a necessidade, a urgência mesmo, de vos prevenir de sem mais tardança para as medidas já em curso na terra. Não vai algum de seus leitores cometer a grave falta de subestimar quanto ali foi dito. Eu sinto-me plenamente autorizado a confirmar palavra por palavra do bom irmão Tomé, porque tudo quanto escreveu foi antecipadamente visto e aprovado por nosso divino Mestre Jesus. Seria então para lamentar do fundo da alma que algum dos felizes leitores do irmão Tomé, fosse por que motivo fosse, se deixasse surpreender pela tempestade desprovido do abrigo necessário, no caso a ligação bem sólida com a graça e a misericórdia de Jesus. Meus amigos e companheiros milenares dessa escola da vida que é a Terra. Como vós, eu também palmilhei não recordo quantas milhares de vezes estes áridos caminhos e meus pés tive sangrados em muitas delas, em busca da luz e paz que hoje desfruto nos páramos siderais. Como vós, eu tive meu corpo chagado pelas urzes dos caminhos, vida após vida, nas lutas que tive de sustentar até comigo próprio, no sentido de perseverar na linha que me traçara de vencer quantas batalhas do espírito eu tivesse de travar. Que bem dura coisa isto é, sou eu quem vos diz, amigos leitores, porque por mais de uma vez estive a pique de fracassar e desistir. A luz, porém, que de dentro do meu ser me iluminava, é que me dava força para prosseguir firme e inabalável em minha caminhada. Graças sejam dadas aqui uma vez mais ao Senhor do mundo, porque com sua ajuda eu pude cumprir quanto me fora prescrito com vistas à minha redenção espiritual. Amigos leitores, filhos queridos de minha alma, eu vos digo que o pouco que falta a cada um dos encarnados presentes, nada representa diante do caminho longuíssimo que todos percorrestes em milhares de anos decorridos. Não penseis nem de leve que aqui vos encontrais pela vez primeira a gozar as delícias de um viver puramente material. Não, amigos meus, o mais novo dentre vós não deve contar menos de 12 a 15 mil anos de hóspede neste pequeno mundo, afora os incontáveis séculos vividos em mundos inferiores. Eu digo-vos isto com a finalidade de despertar em cada um de vós a noção da própria responsabilidade. Responsabilidade que denominarei de um ser verdadeiramente adulto à luz da espiritualidade, para que não vos confundais com a reduzida idade do vosso corpo atual. Assim pois, razão não assiste a nenhum dos seres humanos deste século para subestimar os termos em que lhes foi trazido do alto chamamento derradeiro do nosso Senhor Jesus, o bem-amado de todos nós. Meditai então em vosso passado longínquo, testemunhas de vista que todos fostes dos fatos mais importantes da história da Terra, embora não vos possais recordar disso em vossa memória física do presente. Lembrai-vos então de que já não sois crianças à luz da espiritualidade, mas atores conscientes e testemunhas presentes ao teatro multimilenar da humanidade terrena. E assim sendo, tempo é de sobra para que vos dediqueis neste fim de século à única finalidade que vos trouxe à Terra, terminar o ciclo de aprendizes para poderdes ingressar na classe dos instrutores, onde ireis encontrar inúmeros conhecidos e companheiros vossos de antigas eras. Meditai nisto que aqui fica, porque o fareis já não 10ª hora, quando a escola terrena se prepara para fechar as portas a quantos alunos se recusaram a seguir e assimilar as lições que lhes foram ministradas através de séculos e mais séculos de aprendizado. Quem vos fala porque muito vos quer é o vosso antigo condiscípulo, Eça de Queiroz. Nota: José Maria Eça de Queiroz, 1843 a 1903. Romancista português dos mais ilustres. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, dedicou-se ao jornalismo e à literatura, tornando-se em breve um dos escritores mais apreciados do Ocidente. Suas obras, que são numerosas, despertaram um interesse novo pelo seu estilo original, inconfundível, sendo lidas ainda hoje pelas gerações que se sucedem. Foi sepultado a 9 de novembro de 1903 no Panteão dos Jerônimos, em Lisboa. Fim da nota. 2. A Moenda do Engenho.
As circunstâncias que presentemente se apresentam a todos os seres humanos viventes na Terra não encontram paralelo em nenhuma outra era da história da humanidade. No momento que os seres humanos estão vivendo, existe algo de tão importante ainda oculto aos seus olhos materiais, que uma vez materializado no plano físico há de causar verdadeira sensação a quantos aqui estiverem. Desempenhando incumbência sobremodo honrosa para o meu espírito, com a qual houve por bem me distinguir nosso divino Mestre e Senhor, aqui me encontro possuído de alegria inusitada, pelo fato de vir do plano em que vivo a vida perene de felicidade dos espíritos de luz, para falar aos meus irmãos mais jovens que ainda palmilham os áridos e tortuosos caminhos da terra. Desejo dizer então, a todos os meus irmãos encarnados, sem distinção de cor nem de sexo, porque todos são perfeitamente iguais perante o Pai Celestial e o Divino Mestre, desejo dizer a todos que lhes estão sendo preparadas acomodações sobremaneira distintas para os receber em breve no alto, quando os dias libertadores chegarem para todas as regiões da terra. Esses dias não podem ser detalhados acerca do que devem significar de um modo particular para cada ser humano, mas de um modo geral acarretarão importantes mudanças no que diz respeito à vida na terra. Nosso Senhor enviou antes um dos seus mais dedicados servidores milenares a despertar a todos os encarnados por meio de conselhos verdadeiramente luminosos, os quais estão correndo por vários países a completar sua radiosa missão. Bem-aventurados quantos puderem compulsar os livros do irmão Tomé e seus conselhos a aceitarem, porque esses já estão ou estarão seguros de que serão encaminhados em paz e tranquilidade espiritual aos planos de luz que os aguardam. Minha presente visita é um pouco diferente, porque não vim usar aquela doce linguagem do bom irmão Tomé para com seus afortunados leitores. Minha visita tem por finalidade principal exortar a quantos se mantiverem indiferentes aos conselhos de Tomé, dizendo-lhes que aqueles conselhos interessam única e exclusivamente aos irmãos encarnados e a ninguém mais. Desempenhada com o brilho que o irmão Tomé costuma emprestar às suas tarefas, aproveite quem estiver em condições de aproveitar seus conselhos, e despreze-os quem ainda necessitar de passar sob a moenda do engenho para aprimorar qualidades espirituais que de outra maneira tem recusado aprimorar. A imagem da moenda do engenho é a que no meu entender pode fornecer aos irmãos encarnados uma ideia mais aproximada dos sofrimentos a que ainda terão de submeter-se quantos se julgando criaturas poderosamente instaladas na vida, tenham de descer desse pedestal para ouvir e entender no justo sentido a palavra do Senhor, trazida à terra por seus numerosos emissários. Se a imagem da moenda parecer demasiado rude a quantos já presenciaram a fase de moagem de cana nos engenhos do vosso país, em que o tronco vegetal é comprimido entre dois cilindros justapostos para lhe extrair o caldo, a única parte da cana que tem valor em vossos mercados, se essa imagem vos parecer demasiado rude, eu me permitirei recorrer a outra igualmente bem conhecida neste rico país, que é a lapidação de vossas gemas preciosas, para delas retirar todo o carbono que as envolve in natura e apresentar sua faiscante luminosidade. Assim, pois, irmãos encarnados que muito preso, se preferirdes ter de submeter-vos a ainda novo processo de lapidação a fim de vos separardes da leve ou densa camada de carbono que ainda envolve os vossos espíritos, todos tendes o incontestável direito de escolher. Nosso Senhor não obriga nenhum dos seus filhos, da terra nem de espaço, a aceitar os conselhos dos seus enviados, porque isso nenhum mérito lhes proporcionaria, uma vez que concordariam apenas por obediência. Nosso Senhor prefere que cada um marche por seus próprios pés, seguindo o caminho que lhe parecer melhor ou mais conveniente, porque desta maneira irá recolhendo cada um as proveitosas lições recebidas durante a caminhada. No caso da Terra, entretanto, neste fim de civilização que todos estáis vivendo, podemos imaginar uma área que deve ser toda revolvida para nela se erguer uma nova construção. Ora, se a área está ocupada como de fato está, o recurso mais adequado a utilizar é precisamente o que Nosso Senhor utilizou por intermédio do irmão Tomé.
Se, por conseguinte, uma pequena minoria não der atenção ao aviso recebido, subestimando-o ou mesmo desprezando-o, o que pode acontecer é que quando os operários chegarem para limpar a área, essa minoria terá de ser removida de qualquer maneira, visto como não será possível permanecer. E se assim terá de acontecer, porque os tempos são chegados para a adaptação do planeta à nova civilização, por que não aceitar cada um de bom grado os luminosos conselhos trazidos por um dos mensageiros de Jesus, e preparar-se para partir tranquilamente quando seu momento chegar? Se permitido me fosse adiantar um pouco sobre o que consta dos livros do irmão Tomé, eu vos anunciaria uma espécie de renovação em toda a terra, mas isto poderia estarrecer a muitos dos meus irmãos encarnados ante a tranquilidade em que lhes decorre sua presente encarnação. Falarei então de um modo geral sem entrar em detalhes porventura estarrecedores, dizendo-vos que imagineis uma transformação no mundo terreno, assim, mais ou menos nestes termos: os mares deixarão de ser mares, as montanhas deixarão de ser montanhas, e as planícies serão cobertas pelas águas em mares se transformando. Isto seria nada menos que vos anunciar um novo dilúvio, irmãos meus. Direi então que o que conheceis do antigo dilúvio bem pouco representa em relação ao que está para acontecer ao pequeno mundo terreno, no objetivo de o preparar para o florescimento da nova civilização que está para vir. Se tudo isso que aí fica nada mais é do que um golpe de vista sobre o próximo futuro da Terra, e se em face dele todos os seres humanos deverão ceder lugar às novas gerações, nada melhor para eles do que tomar na devida consideração sua situação espiritual, a fim de se encontrarem convenientemente preparados para essa viagem de regresso quando nosso Senhor ordenar. Amigos do meu coração, não tomeis a palavra deste velho que vos fala como aviso impertinente ou talvez desnecessário por haverdes tomado já as vossas decisões. Eu tenho certeza de que assim é em relação a muitos dos leitores do irmão Tomé. Há, porém, sempre uma pequena minoria que só na última hora se dispõe a tomar as necessárias providências, às vezes tarde demais. É pois para essa pequena minoria que assim me pronuncio, no desejo que também nutro no íntimo do meu coração de que nenhum só dos homens e mulheres do presente venha a sofrer constrangimento por lapso ou negligência de sua parte. Que todos possam estar preparados a seu tempo, na certeza que ao deixarem a terra irão encontrar um plano de vida 100 vezes melhor e mais feliz do que este lamaçal fluídico em que se encontram mergulhados há tantos anos. Desculpai a rudeza de minhas palavras, e contai também no alto com este vosso irmão que há muito deixou a terra, onde se chamou Victor Hugo. Nota: Victor Hugo, 1802 a 1885, um dos maiores poetas líricos de todos os tempos. Dramaturgo, romancista, ensaísta e político francês, foi o chefe incontestável do movimento literário surgido na França no século XIX. Representou o auge do movimento romântico individualista. Suas obras destacam-se pelo colorido do estilo e riqueza de ritmo. Eleito membro da Academia Francesa em 1841 e nomeado par de França em 1845. Por suas ideias liberais contrárias a Louis Bonaparte sofreu um exílio de 18 anos na Bélgica, onde sua poderosa imaginação continuou a desenvolver-se com uma verve incomparável na produção de sátiras líricas sobre a situação política da França. Sua produção literária foi enorme, tanto em forma poética como de romance, cujas obras magistrais hão de perdurar pelos séculos adiante. Desencarnado aos 83 anos, seus funerais constituíam uma verdadeira apoteose. Fim da nota. 3. Três categorias espirituais. A Terra, este pequeno mundo de Deus, escola de desenvolvimento espiritual de uma classe de espíritos que aqui tem vindo durante milênios, prepara-se para receber em seu solo uma radiosa geração de entidades espirituais já bastante evoluídas, as quais incumbe formar a civilização do terceiro milênio.
Dizemos civilização do terceiro milênio, partindo da era cristã, estabelecida desde a vinda do Senhor Jesus em corpo físico, a tentar conduzir a humanidade de então para a luz e para Deus. Sem querer fazer história, por outros serem os meus objetivos ao redigir este capítulo, sempre direi que os homens e as mulheres que na Terra se encontram neste momento, aqui estiveram quase todos, séculos e até milênios anteriores à vinda do Senhor Jesus. Isto se explica pela marcha demasiado lenta constatada na evolução da imensa maioria dos seres humanos, sendo por isso necessárias encarnações e encarnações para alcançarem um pequeno índice de progresso. Dos diversos planetas que conformam o sistema planetário a que pertence o vosso pequeno mundo, é a Terra talvez aquele em que mais lenta se tem mostrado a marcha ascensional de seus habitantes. Se um número apreciável de espíritos que evoluíram na Terra já passou a viver em mundos bem mais adiantados do que este, a verdade é que os espíritos que constituem a grande maioria da população terrena deste fim de século, já aqui se encontravam por ocasião da vinda do Senhor, tendo várias, numerosas encarnações anteriores. Disto se infere não ser assim tão nova a humanidade atual, para se lhe desculpar os erros em que ainda insiste em incidir, dada a sua já maturidade espiritual. Eis a razão, portanto, das medidas preparadas no alto para apressar o regresso de um sem número de almas presentemente na Terra, a fim de, ou regressarem no próximo século se possuírem condições para isso, isto é, se puderem harmonizar suas próprias vibrações com as do meio ambiente formado pela nova civilização. Aqueles dos encarnados de hoje que demonstrarem, no teste a que em breve serão convidados, não possuírem as condições desejadas para tal, seguirão outro destino compatível com o nível de suas vibrações. Não quero dizer com isto que um destino desagradável esteja aguardando os seres humanos ainda distantes do grau evolutivo que deviam possuir. Não, meus irmãos, esses graus variam segundo a idade espiritual de cada um, sabido como é que as humanidades se sucedem constantemente, havendo por conseguinte, nesses conjuntos, espíritos velhos, espíritos amadurecidos e espíritos novos. Designo aqui essas três classes de espíritos para esclarecer melhor o meu pensamento, de que nem todos os homens e mulheres atualmente na Terra são portadores da mesma idade espiritual. Considero então como espíritos velhos, aqueles que contam para mais de 12 a 15 milênios de existência só neste planeta, aqui tendo reencarnado um apreciável número de vezes em busca de luz e experiência, razões não havendo para que não tenham podido completar o ciclo de seu aprendizado terreno. É felizmente bem pequeno o número de membros desta categoria que ainda não alcançou a sua redenção espiritual, sendo provável que o consiga ainda no século presente, com a graça divina. Temos a seguir a categoria dos espíritos ditos amadurecidos, que são todos os que, pelo número de encarnações que lhe foram concedidas, já deviam ter concluído seu aprendizado. Muitos deles o fizeram realmente para a felicidade sua, podendo identificar-se entre os mensageiros e servidores de nosso Senhor Jesus, numerosos espíritos aqui designados na categoria dos amadurecidos. Numerosos destes espíritos afeiçoaram-se de tal maneira ao Senhor, pela aceitação, compreensão e prática de sua doutrina, cujo fato serviu para impulsionar o seu aprimoramento espiritual. Desta categoria tem a Terra recebido muitos espíritos missionários, tanto em existência física como na condição de instrutores espirituais, tendo uns e outros ajudado sensivelmente o esclarecimento da humanidade através dos séculos decorridos. Referirei finalmente à categoria dos por mim designados novos, que são os homens e as mulheres em cujos corações mal penetrou ainda a chama da fé, dado o seu endurecimento em face da luz espiritual. Esta categoria de irmãos vem sendo assistida dia e noite pelos luminosos mensageiros do Senhor, os quais procuraram de várias maneiras tocar-lhes a sensibilidade mediúnica, a fim de incutirem em seu coração o sentido da necessidade, da urgência de se voltarem sem mais demora a Deus e Jesus, para receberem toda a ajuda de que irão em breve necessitar.
Devo declarar aqui, o que faço com regular satisfação, que algum progresso está sendo alcançado pelas forças do bem junto a esta classe de seres encarnados. Um dos motivos registrados no alto para justificar a falta de progresso espiritual da imensa maioria dos espíritos encarnados, é o abandono em que têm sido deixados pelos dirigentes das diversas correntes religiosas, às quais compete assistir e espiritualizar os seus adeptos. Examinando este assunto muito de perto, constata-se que cerca de 2/3 partes das criaturas humanas vivem completamente afastadas dos vários credos, seja por não encontrarem em seus mentores autoridade para exercerem o sacerdócio, seja pela própria conveniência de seus interesses puramente materiais. Notamos, porém, nós todos que estudamos o problema, a ausência de instituições onde o culto espiritual possa atrair essa grande maioria de nossos estimados irmãos encarnados, e fazer deles fiéis seguidores, não de homens, mas de nosso Divino Mestre Jesus. Tudo isso tem sido cuidadosamente estudado em assembleias memoráveis realizadas nos planos próximos à Terra, e algumas medidas já estão sendo postas em prática no mundo terreno, no sentido de transformar a indiferença de hoje no interesse de amanhã, graças às escolas e métodos espiritualizantes que vão surgir no meio terreno. De um modo geral, todo o processo educacional dos jovens irá receber novas condições e disciplinas, fazendo do estudo um verdadeiro prazer para o estudante, ao invés de um esforço exaustivo como presentemente. As cátedras de vossas universidades irão ser ocupadas por mestres possuidores, não apenas dos conhecimentos peculiares e especialidade, como também de notável ascendente mediúnico que lhes permita fazer de suas aulas um verdadeiro encanto para os alunos. Isto acontecerá em virtude da assistência espiritual presente em todas as universidades, com este duplo objetivo: inspirar os mestres na explanação de suas aulas e abrir o entendimento dos alunos para que as recebam com alegria, as entendam e assimilem como devem. Desta perfeita colaboração do plano espiritual com o plano terreno, há de resultar um maior aproveitamento do tempo dos mestres e alunos, dentro de um ambiente espiritualizado, decorrente da própria espiritualização da humanidade do próximo século. E a Terra passará a ser, sem sombra de dúvida, um planeta de vida de onde a dor e o sofrimento foram banidos para sempre. Ora bem, amigos e irmãos, desejais fazer parte, no próximo século, de uma tal maneira de viver? Desejais encontrar-vos novamente na Terra no próximo século, na companhia de muitos de vossos irmãos e companheiros de hoje? Desejais habitar, na realidade, um verdadeiro paraíso, como a Terra o será no século que se aproxima? Sem dúvida que o desejais, visto como devereis estar em algum lugar do universo, não é assim? Pois bem, irmãos meus, bem pouco tereis a fazer para alcançar tão grande felicidade e alegria. Rogai isso a Jesus nosso Senhor, mas rogai-o diariamente. Firmai vosso pensamento no Senhor nosso, e rogai-lhe a necessária permissão para voltardes à Terra no decorrer do século XXI, que ele vos atenderá. Isto vos recomenda para vossa felicidade, o vosso irmão e protetor espiritual, Copérnico. Nota: Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Grande astrônomo polonês. Diplomado pela Universidade de Bolonha, dedicou-se com tamanho êxito ao estudo da matemática, que foi convidado a lecionar essa especialidade em Roma, onde era grande a sua reputação. Seu estudo favorito era, porém, a astronomia, tendo levantado em Frauenburg um observatório que passou a denominar-se Cúria Copérnica. Aí construiu para suas observações um instrumento paraláctico composto de 3 peças de madeira com divisões a tinta, mais tarde considerado relíquia por Tycho Brahe. De seus estudos e observações acuradas resultou a nova concepção do universo conhecida por Sistema Copérnico, divulgado em 1512,
Quando o grande astrônomo decidiu imprimir o seu imortal tratado denominado De Revolutionibus Orbium Celestium Libris 6, aparecido em Nuremberg no ano de 1543. Estando já com a idade de 70 anos e bastante doente, apenas chegou a ter um exemplar da sua obra poucos dias antes de desencarnar. Todos os países, mas especialmente a Polônia, celebram altamente a memória deste grande astrônomo. Napoleão I visitou em 1806 a casa onde Copérnico nasceu. Fim da nota. 4. A constelação da cristandade. Pudessem os seres humanos deste século formar uma vaga ideia sequer do tesouro de luzes que no alto os aguardaria se bem cumprissem os deveres que assumiram ao receberem uma nova encarnação na Terra, e estou certo de que largariam de mão seus interesses materiais, puramente terrenos, para cuidarem apenas de se preparar para merecerem aquele verdadeiro tesouro de luzes espirituais ao regressarem de sua presente existência na carne. É para lamentar, e muito, que se tenham descuidado do único bem que deveriam adquirir na presente viagem pela Terra, a qual para uma grande maioria pode ser considerada quase inteiramente perdida. É para lamentar, repito, que seja esta a realidade presente para muitos dos seres humanos do momento, mas ainda pode ser modificada a situação para quantos conseguirem despertar desse estado letárgico em que mergulharam ao reencarnarem, e decidir-se a cumprir deveres comezinhos do seu espírito. O trabalho e a oração, foi dito com muito acerto, representam os deveres do homem na terra, pela seguinte razão: pelo trabalho os homens adquirem o alimento, o vestuário, a instrução e a moradia, pela oração mantém-se em contato permanente com as forças superiores, das quais recebem ajuda e proteção para os seus empreendimentos. Ao contrário disto, entretanto, muitos seres humanos preferem substituir a oração pela diversão, e eis ao fim do dia de trabalho em busca dos locais em que se oferecem diversões nem sempre condignas aos seus frequentadores. Tais diversões onde o vinho, os licores e outras categorias alcoólicas são oferecidas e aceitas como índice de elegância e modernismo, constituem nada menos do que o caminho que não raro conduz os frequentadores a preparar encarnações mais ou menos dolorosas em mundos inferiores à Terra. Efetivamente, a ação do álcool, sobre os órgãos mais sensíveis e delicados do corpo humano, estende-se com o tempo ao próprio espírito, sobre o qual produz efeitos os mais desagradáveis, podendo levá-lo até a própria inconsciência de longa ou curta duração. As vibrações produzidas no espírito pelos vapores alcoólicos podem em certos casos determinar a sua estagnação por séculos ou milênios, o que para o alto pouco significa em face da eternidade da vida. Ora, se os homens persistirem na substituição da oração pela diversão, além de estarem construindo para si próprios um futuro espiritual de grande infelicidade, estarão se afastando lentamente do divino pastor da humanidade terrena, porque, tendo de ser transferidos deste para um planeta de categoria inferior à Terra, automaticamente se afastam da chefia cristã do Senhor Jesus, para ingressar na de outro guia espiritual que não podemos saber quem seja, mas que só poderá estar em relação com a categoria do mundo em que esses homens tiverem de ingressar. Para um melhor esclarecimento do assunto, vamos tentar uma fórmula de comparação. Sabemos todos, tanto os espíritos encarnados como desencarnados, que a Terra foi confiada pelo Pai Celestial a nosso Senhor Jesus para nela promover a evolução de um determinado número de almas, desde a sua formação como seres livres, conscientes, responsáveis, até ao grau máximo que por seu esforço através de um sem número de encarnações neste plano, possam ascender à luminosa categoria de espíritos superiores, a qual efetivamente já atingiram muitos milhares delas desde que a Terra se tornou habitável pela espécie humana. Aqui, por conseguinte, tem vivido, evoluído e progredido várias gerações de seres humanos, sempre orientados pela magnanimidade do nosso Divino Mestre Jesus, o chefe supremo e governador do planeta.
Sabemos todos quão suaves têm sido e sempre serão os métodos do Senhor na condução dos seus guiados terrenos, e da enorme dose de tolerância com que o Senhor sempre atende e aceita as faltas dos filhos de Deus em suas inúmeras peregrinações terrenas. Quantos deles, porque incontável é o números, ao regressarem ao espaço após o término de mais uma existência na carne, apresentam-se de tal maneira prejudicados em seus méritos, alguns, muitos e muitos, em situação bem inferior àquela que possuíam antes de reencarnar. É que, possuidores do livre-arbítrio, enveredam cegamente por atalhos bastante perigosos para a felicidade do espírito, resultando disso enegrecerem-se em consequência de atos impensadamente praticados nesses atalhos da vida. Uma vez de volta ao espaço, nosso Divino Mestre tem para com esses infelizes irmãos apenas a atitude que sua excelsa bondade e infinita misericórdia poderia ter: perdoá-los e oferecer-lhes uma nova oportunidade. Imaginai, porém, todos vós que minhas palavras alcançardes, qual poderá ser a maneira de proceder do chefe espiritual de um mundo onde a lei do mais forte ainda se constitua na decisão generalizada para todas as criaturas viventes desse mundo, habitado por seres humanos, sim, porém no grau em que a Terra se encontrava há cerca de 50 ou 60 mil anos do vosso calendário. Um mundo, imagino eu, onde as querelas podem surgir a propósito de tudo, terminando invariavelmente pela consumação do vencido pelo vencedor. Ora, amigos e irmãos do que cursais a presente escola terrena, seria do vosso agrado sentir-vos nascidos de um momento para outro num mundo assim, vivendo como os demais seres humanos uma vida sem amor, sem Deus, vosso corpo algo semelhante ao dos vossos chimpanzés quanto à cobertura da pele? Estou bem certo, certíssimo que não. Então, um único meio se encontra ao vosso alcance para permanecer ligados à terra e sob a chefia do meigo Nazareno que tanto vos estima, voltar-vos sem demora para ele, e pedir-lhe a sua divina proteção para os vossos pobres espíritos, a fim de que possam evoluir sob a sua magnânima lei de amor e felicidade. Dizendo-vos o que aí fica sob os vossos olhos, eu dou por bem cumprida a tarefa que ao Senhor solicitei para reunir o meu esforço e a minha palavra aos de quantos vos falaram antes de mim, pelo sincero desejo que me anima de poder contribuir para que irmãos encarnados como vós o sois, nesta fase decisiva da atual civilização da Terra, não venham a ser escoimados da luminosa constelação da cristandade em que evoluíram até aqui, para serem lançados onde há trevas e ranger de dentes conforme a parábola do Senhor. Trevas e ranger de dentes são bem o significado da vida nos mundos perturbados como o de que falei, em face do grau de inferioridade das condições de vida neles existentes. Em vez de trevas e ranger de dentes, o Senhor vos oferece amor, luz, bondade e caridade, características da vida na terra, enquanto não tiverdes alcançado aquele desejado grau de espíritos superiores, que confere a todos a faculdade de ascender a mais altos planos de vida. Para concluir, quero ministrar-vos um esclarecimento a mais, que é o seguinte: imaginai-vos de hoje em diante na qualidade de hóspedes transitórios do Senhor Jesus, durante as horas de sono do vosso corpo. Como hóspedes do Senhor, que assim vos imaginais, oferecei-lhe o que de melhor possuides em vosso coração, que são os vossos bons sentimentos, o vosso amor para com Deus, e os vossos semelhantes. Na qualidade de hóspedes do Senhor, que assim vos imaginais, rogai-lhe para purificar ainda mais os vossos bons sentimentos, de maneira a eliminardes totalmente os maus. Fazei isso que vos sugiro, mas fazei-o como se o fizesseis com o vosso irmão mais velho, um grande amigo ou vosso próprio pai, e dessa forma grandes e agradáveis surpresas vos ocorrerão. Fazei isto e contai com a cooperação deste vosso amigo que se chamou Lavoisier. Nota: Antônio Lourenço Lavoisier, 1743 a 1794, grande químico francês. Aos 23 anos alcançava um prêmio na Academia das Ciências com a sua memória sobre o melhor sistema de iluminação de Paris.
Aos 25 anos entrava para a Academia das Ciências. Descobridor do oxigênio. Numa das suas famosas experiências, aqueceu mercúrio ao ar durante 12 dias e 12 noites, e tendo analisado as películas vermelhas de óxido de mercúrio que se tinham formado, proclamou que o ar era composto de dois gases, o azoto e o oxigênio. Seus trabalhos experimentais foram numerosos no campo da química, levando-o a estabelecer com Guiton de Morveaus uma nomenclatura química tão simples como fácil. Os trabalhos realizados durante os últimos anos de sua vida consagraram-se à química aplicada à fisiologia. Num dos seus estudos publicados nos Anais da Sociedade de Medicina de Paris anunciava que a respiração não é uma simples combustão de carbono, mas que também é a combustão de hidrogênio, com formação de vapor d'água. Denominou-se Lei de Lavoisier o princípio de que nas transformações químicas, permanece invariável o peso total da matéria que se transforma. Fim da nota. 5. A vida espiritual. A direção superior do mundo terreno, habitado por uma multidão de mais de 2 bilhões de almas encarnadas, está nestes tempos de fim de século, procurando encaminhar essas almas para o seu verdadeiro destino, que é a sua iluminação espiritual. Para conseguir tão importante objetivo, a direção superior enviou à Terra uma luminosa seleção de entidades integradas no supremo bem que constitui a finalidade primordial de suas encarnações. Estas entidades trabalham com verdadeiro devotamento durante as 24 horas do dia, visto como, não havendo tempo a perder, é necessário introduzir no coração dos espíritos encarnados aquela mesma ideia que no alto lhes fora apresentada ao partirem para a Terra, porém aqui lamentavelmente esquecida. Por este motivo, foi que a direção superior do planeta deliberou interferir junto a todos os homens e mulheres enquanto não chegam certos acontecimentos que para cá se encaminham, conforme já estáis informados através de outros mensageiros de Jesus. Minha presença agora entre vós representa a participação de meu espírito nessa grandiosa tarefa de salvamento, acorrendo eu então com o meu barquinho, que é o meu conselho, a tentar recolher o maior número possível na hora do naufrágio iminente. Somando assim o meu conselho sincero e amigo a quantos me antecederam, eu desejo prestar ao meu divino Mestre e Senhor toda a minha colaboração em sua grandiosa cruzada de esclarecimento difundida por todo o planeta. Este nosso trabalho tem muito de semelhante à tarefa do pescador que lança ao mar as suas redes na esperança de as retirar pejadas de peixes, acontecendo não raro ter despendido seus esforços em vão. Há contudo uma grande diferença entre a finalidade da tarefa do pescador de peixes e a do pescador de almas. É que, enquanto o primeiro objetivo é alcançar os peixes para utilizar os corpos, o pescador de almas empresta ao corpo nenhum interesse que este possui, para alcançar primordialmente a alma e encaminhá-la para Deus por intermédio de Jesus. Assim procedendo, eu venho de muito alto em cumprimento de luminosa tarefa, junto aos meus estimados irmãos que ainda perlustram os caminhos terrenos, de onde me afastei há mais de 4 séculos após cumprir quanto se fazia necessário à minha evolução espiritual. Lançado que foi, entretanto, pelo meu divino Mestre Jesus, o convite a quantos desejassem colaborar nesta grandiosa cruzada, eu me senti imediatamente tocado no íntimo do meu coração e fui pedir ao Senhor as necessárias instruções para colaborar. Nosso divino Mestre apenas me contemplou com seu magnífico olhar, apressou-se em me dizer: Almirante, reúne os teus sábios argumentos, mune-te de larga dose de paciência, leva contigo aquele largo cabedal de experiência adquirida em milênios de vidas terrenas, e vai secundar o trabalho de milhares de luminosos mensageiros meus que percorrem a face da terra, a despertar a todos os meus queridos governados para a sua próxima salvação. Vai, pois, com as bênçãos do Pai Celestial, e a certeza de que estarei ao teu lado sempre que necessitares de mim, no desempenho da tua grande tarefa. E eu parti então para a terra e aqui estou para vos dizer, filhos meus,
que a vida terrena vale apenas pela luz que possa adquirir cada um em suas numerosas encarnações, não passando os bens e a fortuna reunida ao longo da jornada, de mera ilusão do espírito. A este só aproveitam as boas ações que puder praticar, seja ajudando aos que puder ajudar, seja propagando a fé e a esperança no coração dos seus semelhantes, fé na vida que aguarda a todos em seu regresso matemático ao mundo espiritual, e a esperança numa vida feliz se souber cumprir os seus deveres espirituais enquanto encarnado. Gostaria que compreendesse